Mais uma vez, obrigado por mais um convite, Fabiana. Agradeço você aí também, né? Em nome da Fabiana, agradeço a todos vocês pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez reunidos, né? Todo mundo já me conhece, não precisa nem me apresentar, que não vale a pena, né? Já sou de casa. Hoje nós vamos, dentro do tempo quaresmal, um tempo importante também para a gente olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história, para meditar um pouco a palavra de Deus, né? Meditar, rezar juntos, acho que o mais importante é isso. Né? Eu agradeço profundamente a graça, né? A divina providência, acho que tudo para nós tem essa realidade, né? Então, bendito seja Deus pela divina providência, né? Que nos convida aí a uma confiança mais profunda nesse tempo de quaresma, né? E a providência é preciso ter, claro, que uma certeza sobre a providência. Na verdade, a gente, etimologicamente dizendo, a gente sabe que a providência aí é um cuidado de Deus, né? Um Deus que cuida, um Deus que não é indiferente à sua criatura, e no nosso caso, pelo batismo, a filiação divina. Mas, sobretudo, uma compreensão talvez um pouco mais profunda que nós tivemos sobre a providência é de que tudo está nas mãos de Deus, né? Eu acho que isso é importante a gente ressaltar, né? Nós que tentamos aí buscar a vida na graça, né? Viver profundamente aquilo que Deus tem para nós, acho que a certeza, né? A clareza que nós temos que ter é essa: tudo está nas mãos de Deus. E se tudo está nas mãos de Deus, então nós compreendemos que hoje é o dia da nossa salvação. Porque, afinal de contas, hoje nós vamos dormir, não é verdade? E quem é que pode afirmar aqui que amanhã a gente vai acordar? Um certo tempo, tem uns 2 anos, que o grito quaresmal, não sei se vocês aqui têm um grito quaresmal, é Deus gritando, né? Lá para nós tem um grito quaresmal que tem uns 3 anos. É o seguinte: essa pode ser a nossa última quaresma. Quem sabe, né? Se está tudo nas mãos de Deus, inclusive a nossa vida. Então, se está tudo nas mãos de Deus, hoje é o dia favorável, hoje é o dia da nossa salvação. É o que diz o profeta, e hoje na leitura a gente pôde contemplar isso. Deus que diz: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. Então, isso é importante, né? Por isso eu retomo a essa palavra. Hoje é o dia da nossa salvação. E a gente entra num contexto importante, no hoje de Deus. É diferente do hoje nosso, né? O hoje de Deus é algo mais profundo, ou seja, o hoje de Deus como o tempo da nossa salvação. Santo Agostinho, ao explicar o hoje na Sagrada Escritura, ele diz que muitas vezes isso significa o tempo presente, em que Deus chama o homem à conversão. Então, se nós estamos no tempo favorável, o tempo da quaresma, literalmente a sua profundidade teológica está justamente na conversão, no retomar, no voltar o nosso caminho a Deus. Então, o tempo presente, o hoje de Deus, é todo o tempo que a vida humana tem como oportunidade para voltar para Deus. Então, o hoje de Deus é onde Deus oferece a sua graça, né? E quem se sente realmente necessitado da graça é o tempo favorável, é hoje. Não foi ontem, não é amanhã, é hoje o tempo favorável. Enquanto nós vivemos, enquanto o homem vive, o hoje de Deus continua aberto. O hoje de Deus continua aberto. É sempre um apelo à conversão. O hoje de Deus continua aberto. E diz o salmista, né? Quem dera hoje ouvisse a minha voz. Não fecheis o vosso coração como em Meriba. Hoje ouve a minha voz. Portanto, o hoje revela que a salvação acontece no tempo presente, como eu disse, quando a pessoa verdadeiramente encontra Cristo e faz uma experiência genuína com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo.
E aqui é interessante porque eu acredito que eu não esteja falando para alguém que não teve uma experiência de Deus. E aqui a experiência de Deus, nós acreditamos que é aquele mistério onde a Trindade, pela força do Espírito, nos mergulha nele mesmo. Isso nós damos o nome de batismo no Espírito Santo. Então, eu acredito que, né, nós estamos imersos nessa realidade da conversão. Então, você teve a sua experiência profunda com Deus, por isso você está aqui. Mas também um apelo de Deus, e o apelo do nosso coração é esse: arde outra vez, como fizestes no início. Lembra do início? Arde outra vez, como fizestes no início. Porque Deus age imediatamente quando o coração se abre para esse hoje. Qual é a diferença daquela experiência genuína do começo para agora? O coração que foi aberto, ele continua aberto ou ele foi se fechando por conta das circunstâncias? Porque se tem uma coisa que fecha coração, são as circunstâncias. Isso aqui, para fechar um coraçãozinho, é rapidinho, viu? Por isso que é importante que hoje, nesta noite, o nosso coração esteja aberto. Porque foi isso que quando Zaqueu encontrou Cristo, Cristo disse o que para ele? Desce depressa, porque hoje a salvação entrou na sua casa. Hoje, quando Jesus está na cruz, junto com os dois ladrões, Jesus diz para o outro, né? Diz a tradição que é Dimas: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então você percebe que a realidade do hoje, ele é importante para quem busca a graça, porque a partir disso entendemos que o tempo, o cronos, aquilo que nós vivemos, o cronômetro, dentro do cronômetro da nossa vida, da nossa rotina, da nossa história, existe o kairos, o hoje de Deus. Isso é importante, porque o hoje de Deus é um hoje divino, que indica a eternidade de Deus. E o hoje de Deus, para nós, é esse: quem abraça a sua cruz, encontra a vida. Está disposto? Está disposta? Esse é o hoje de Deus. Para nós, quem abraça a sua cruz, encontra vida. Não basta ter a cruz. Não basta ter a cruz. É preciso abraçá-la. E somente nesse mistério do abraço é que efetivamente faremos a experiência do hoje de Deus, do hoje divino. Não é um hoje humano, gente. É um hoje divino. Porque essa é a experiência da fraqueza humana, da nossa fraqueza, que é tocada pela graça de Deus. Porque desse modo, tendo essa compreensão da cruz como essa realidade que me santifica, nós podemos claramente perceber que a cruz se torna para nós uma escola de santidade. Já parou para pensar nisso? Que a tua cruz pode ser a sua escola de santidade? E essa escola de santidade não é aquela escola da realidade do conhecimento intelectual, que tem as suas vantagens, mas tem as suas desvantagens, né? Aqui é uma realidade mais profunda, é de conhecer o mistério do crucificado. Então, a cruz para nós se torna essa escola de santidade, e na verdade é a escola dos santos, é ou não é? É a escola dos santos. E é tão interessante porque essa realidade foge da nossa lógica, porque a lógica humana ela é ali, até certo ponto, matemática. Agora, a lógica divina é perder para ganhar, não tem jeito. É o que a gente nós cantávamos, perder para ganhar. Santo Agostinho, ao contemplar a cruz, ele fala algo importante e interessante. A cruz foi o púlpito onde Cristo ensinou a caridade.
Olha que interessante, né? A cruz, Carol, é o púlpito aonde Cristo ensinou a caridade. Ou seja, ali Cristo mostrou o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é a entrega da própria vida. Porque ninguém tem a capacidade de tirar a vida de Cristo. Ele mesmo livremente se entregou. Da mesma forma nós, se nós temos a vida de Cristo em nós, ninguém tem a capacidade de tirar Cristo de dentro de nós. Mas na verdade nós temos essa capacidade, pela graça, de dar Cristo aos outros no amor. E muito mais, nosso Senhor Jesus Cristo salva o homem que é corrompido pela soberba através de uma humildade genuína. E essa humildade genuína brota quando se abraça a cruz. Está dando para entender? Claramente ou está mais ou menos? E aqui a cruz nós temos que entender uma coisa importante. Porque a cruz, bom, você está lá, o cara vai, bebe a noite todinha, imprudentemente, pega seu carro, vai para embora, sofre um acidente, fica paraplégico. Não pode fazer mais nada. Ele fala, essa é a minha cruz. É a cruz de verdade? Ele procurou isso. Foi uma consequência do pecado. Isso não é uma cruz. Agora, quando involuntariamente a situação acontece, está a cruz. A cruz está aí. Então, desse modo, nós também, como batizados, somos enxertados no madeiro e convidados a assumir, carregar, abraçar a nossa cruz de cada dia. De cada dia. Pega a sua palavra em Mateus 16, 24, 25. Vamos ler. Um texto conhecido, mas é importante a gente sempre ler a palavra para que ela vá fazendo a sua obra dentro de nós. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Perfeito? Eu vou começar do 21, porque aqui a gente está no contexto do quê? Pedro exprime a sua fé, né? Ali no versículo 13. Tem esse primeiro anúncio da paixão e depois tem a transfiguração. Vou começar no versículo 21, do capítulo 16 de São Mateus. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? Ou que poderá alguém dar em troca da própria vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, como os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte sem antes terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da nossa salvação. Essa é a verdade mais sublime que nós podemos ter compreensão. Que essa palavra é de fato uma palavra da nossa salvação. Por quê? Por que ela é a palavra da nossa salvação? Leia aí para mim o versículo 24. Começa aí. O que está dizendo aí? Então, quem é que disse? Jesus
disse. E quando Jesus diz, é a palavra da nossa salvação. E ele está dizendo que a palavra da nossa salvação consiste em aceitar o convite de segui-lo, abraçando a cruz de cada dia. Então é interessante que teve, eu não sei se eu já contei isso aqui, que eu conto isso direto. Se eu contei, finge demência, escuto de novo, dá risada, eita, que legal. Mas teve uma vez lá na comunidade, fazendo uma adoração ao Santíssimo, o evangelho do dia da Lécio Divina era esse. Só que na narração de São Marcos. E na narração de São Marcos, fala assim, né? Quem renuncia a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia. Em Mateus não tem o cada dia, mas em São Marcos está sua cruz de cada dia e siga-me. Isso me encafifou. E já que ele estava exposto, o coração dele estava exposto e o meu coração também estava exposto a ele, né? Porque é uma troca de coração, né? Porque todo mundo sabe aqui que realmente é o miocárdio, né? O coração santíssimo do Cristo. Então, quando ele está exposto aqui, o véu do sacramento, ele só é rompido pela fé. Então, pela fé, é o meu coração unido ao dele naquele momento. E eu questionei a Jesus. Falei, Jesus, não estou entendendo isso. Como foi o Senhor que disse? Por favor, o Senhor também me explique, porque eu sou como os seus daquela época. Ainda enxergo homens como árvores. Às vezes eu tenho que dizer parábolas, porque eu não tenho estrutura espiritual para aguentar a verdade. Então, eu pedi, explica para mim, por que, para te seguir, não, mentira, assim, realmente o Senhor pede, quem quiser te seguir, tem que renunciar a si mesmo primeiro. Por que a renúncia vem primeiro? Porque em segundo lugar tem que pegar a cruz de cada dia e só depois te seguir. Eu fiquei encafifado com isso. Porque antes de seguir eu tenho que renunciar, antes de seguir eu tenho que pegar a cruz. Porque tudo isso antes é a renúncia. Perguntei para ele, tive coragem, né? E ele me respondeu. Ele me disse, Timóteo, porque quem renuncia primeiro a si mesmo, quem toma a sua cruz de cada dia e me segue, é livre. Por isso que a renúncia vem primeiro, porque na renúncia está a liberdade. Eu falei, olha, interessante. Então quer dizer, se eu não estiver renunciando aquilo que me afasta de ti, se eu não assumir a cruz de cada dia, eu não te seguirei, então eu não sou livre, muito pelo contrário, eu sou escravo de mim mesmo. E eu entendi essa palavra a partir dessa realidade. Porque a renúncia de si mesmo, irmãos, é realmente renunciar aí à vontade desordenada. Ou seja, a capacidade de recusar o apetite sensível, a concupiscência, o apetite irascível. Então, essa capacidade que nós temos de renunciar à ambição, ou o conforto, ou deixar que isso dite os nossos passos, é a tentação dos princípios. Nós temos que renunciar sempre, estar atento a essa sugestão maligna, que na nossa vida surge de forma aleatória e em todos os momentos, que é o ter, o poder e o prazer. Está aqui. Quando a minha vontade se opõe à vontade de Deus, eu me abandono no abismo de mim mesmo. E aí, quem é cheio de si, não tem a capacidade de ouvir Deus que pede, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz de cada dia. E tomar a cruz de cada dia é uma escolha diária, é o sim matutino, é o orvalho da manhã. A cada manhã, um novo sim. No sim de hoje, que se une ao sim de amanhã, mas o amanhã não existe ainda, né? Então, é o sim de hoje. É uma escolha diária, onde eu tenho a oportunidade de ir contra
essa tendência que me inclina para o ter, poder ou prazer, através da mortificação do nosso corpo, porque se a mortificação ela existe na tradição da igreja para nos auxiliar também, em realidade quaresmal das penitências, é justamente isso, para você não ser dominado pela sua ira, não ser dominada pela sua gula, não ser dominada pela sua vaidade, pela sua soberba, mas, sobretudo, para ter um corpo semelhante ao Cristo. A mortificação do corpo, do olho, dos sentidos, da inteligência, da vontade. Ou seja, assumir a cruz é isso, é se lançar naquilo que Deus quer. Sofrer pela injustiça. Você já se sentiu injustiçado? Caluniado? Perseguido? Jesus diz que nós temos que dar glória a Deus por isso, porque você está no caminho certo. Agora, se todo mundo, você é bonzinho demais, ninguém nunca falou um A, aí você se preocupa, meu bem, porque... Agora, se você está sendo caluniado, se você está sendo xingado, fica tranquilo, isso aqui é o que Deus quer. O sofrimento que vem pela injustiça, o sofrimento que vem pela intolerância, o sofrimento que vem por, às vezes, o demônio fazer ali uma intriga e você não entender nada. Você é capaz de sofrer, ser capaz de sofrer sem se justificar. É duro, hein? Hein? Estando com a razão então, hein? Como é que vem uma revolta, né? Mas se nós nos justificamos por nós mesmos, o que Deus pode fazer por nós? Nada. E quando nós realmente, e aqui é importante essa realidade de tomar a cruz, a nossa cruz de cada dia, de ter a consciência de qual é a cruz. E tendo a consciência de qual é a cruz, ter uma consciência de si mesmo. Saber se você se conhece. Porque a grande ferida daqueles que estão também no caminho de Cristo, no caminho de seguimento ao Cristo, é que não se conhece. Não se conhece, porque se você se conhece, você se abre a essas realidades mais profundas. Porque, gente, Deus é amor, beleza? Todo mundo sabe, quando você chega na igreja, o que você mais escuta é que Deus te ama. Né? Mas nós que fizemos essa experiência, somos chamados a um amor que se configura. E um amor que se configura a Cristo, pobre, casto e obediente, e crucificado. Se não for isso, nós estamos aí vivendo um belíssimo teatro. Então, nós temos que ter essa consciência de que para assumir a cruz de cada dia, nós precisamos nos conhecer. Não sei se vocês já ouviram a história de São João Maria Vianney, eu contei lá em casa esses dias, do conhecimento de si. Né? Todo mundo sabe aqui que São João Maria Vianney tinha dificuldades intelectuais, é ou não é? Então, teve dificuldade para estudar, o latim era muito difícil, só que Deus escolheu ele, ou seja, a lógica humana dizia que ele nem deveria se ordenar, é ou não é? Só que a lógica divina, a sabedoria do Cristo crucificado, fala, não, esse vai se ordenar, e esse aqui vai ser um instrumento feroz na minha mão. E foi o que aconteceu. Se ordenou, e todo mundo sabe o ministério de São João Maria Vianney como foi. Profundíssimo. Só que você sabe de uma coisa também. Quando Deus ele age na vida de uma pessoa, nem todos gostam disso. Inclusive dentro da igreja. Então, diante do crescimento espiritual, dos milagres, dos prodígios, dos sinais que aconteceram naquela época, naturalmente, os seus confrades, né, os seus amigos, os seus colegas, os seus irmãos sacerdotes, começaram a se enciumar, porque, poxa, como um cara desse pode realizar tanta coisa? Ele não sabe nem ler, não sabe nem falar? Como é que isso? Aí o ciúmezinho ciúme é assim, né? Você perde a exclusividade, então você começou a perder a exclusividade, você começa a ficar triste, né? Você vai ali, né? Começa a falar uma coisinha ali, e aí isso vai evoluindo. Aí evoluiu para a inveja. A inveja é a tristeza total pelo bem do outro, né? Então, ali os padres começaram a ficar tristes com aquilo que Deus estava... Olha como é que é a coisa. Ficar triste
porque Deus está realizando uma obra, só que não é através de mim. E foi isso que aconteceu. Então eles ali, naquele fruto mesmo que vem da inveja, começaram a confabular nos esconderijos aí, né? Como tirar aquele santo padre do exercício do seu ministério. Então o que eles fizeram? Um abaixo-assinado. Todo mundo sabe essa história? Não sabe não, né? Pois bem, os padres lá de Ars fizeram um abaixo-assinado para retirar São João Maria Vianney do exercício do ministério. Então fizeram lá o abaixo-assinado e começou a circular sobre a diocese o abaixo-assinado. Quando recolhesse todas as assinaturas, iriam apresentar ao bispo. Então, rodou a diocese toda o abaixo-assinado para querer tirar o São João Maria Vianney. Mas o que aconteceu com esse abaixo-assinado? Está rodando na diocese, caiu na mão de quem, gente, o abaixo-assinado? De São João Maria Vianney. Caiu lá, o abaixo-assinado, um monte de assinatura. Ele vendo quem assinou tudo. Aí começou lá. Daí ele começou a ler. O que diziam dele? Senhor excelentíssimo bispo, nós solicitamos o afastamento temporário do sacerdote Maria Vianney, porque nós identificamos e nós chegamos a uma conclusão que ele não tem capacidade de exercer o seu ministério, porque ele não sabe pregar, ele tem dificuldades, ele vive recluso, ele não vive a vida fraterna, ele está sempre distante, né? Ele é incapaz de responder aquilo que o ministério exige. Ele leu tudo isso dos seus irmãos. E o que ele fez, você sabe? Não sabe o que ele fez? Ele assinou. Concordo com tudo isso. Agora pense. Isso aqui é um exemplo de alguém que se conhece. Realmente, ele leu. Não sei falar. Esse aqui sou eu. Assinou abaixo-assinado. Agora, imagine nós, rolar um abaixo-assinado, né? De nós aí, cair na nossa mão, o que a gente faria? Percebe? Então, a cruz, quando nós abraçamos a cruz de cada dia, nós conseguimos e começamos a entender esse tipo de mistério. Não a cruz como uma realidade que nos afasta de Deus, muito pelo contrário, se tem uma realidade que nos assemelha ao Cristo, é a cruz. Então, irmãos, aceitemos tomar a cruz, abraçá-la sem recusá-la, aceitar voluntariamente as dificuldades que vão surgir no seguimento de Cristo. No seguimento de Cristo. Então, ou seja, uma comunidade nova é uma sequela Christi, ou seja, é um termo teológico que fala do seguimento de Cristo. Mas isso aqui é interessante, porque você e eu, nós seguimos a Cristo com um traço característico da sua identidade. Então, quando você e eu, nós estamos carregando a cruz, eu vou carregar a cruz de cada dia como Immanuel. Você vai carregar a cruz de cada dia como um Cristo libertador. Quando nós conseguimos mergulhar nesse mistério, a cruz de cada dia não se tornará mais um peso. E nem teremos aversão, porque hoje nós tivemos uma formação lá em casa, porque a cruz é um verdadeiro abandono, não é verdade? Cristo se abandonou profundamente ali. E aí o Fabiano dizia para nós hoje, que ele rezava meditando sobre a vida consagrada e a cruz. Ele dizia que nós temos aversão ao desapego. Nós não queremos desapegar. Nós não queremos nos abandonar. Ou seja, nós temos aversão ao abandono total na vontade de Deus. Sendo assim, se nós não assumimos, se nós não renunciamos, se nós não tomamos a cruz de cada dia, muito dificilmente nós seguiremos a Cristo. Porque seguir a Cristo implica imitar o Cristo. Já parou para pensar nisso? Imitar o Cristo da manjedoura até a cruz. Porque esse é o mistério quenótico.
o esvaziamento, ou seja, a paixão, e desce até lá na profundidade, porque lá na profundidade é Deus que eleva. Então, se eu não tenho essa consciência, como eu vou imitar Cristo? Se eu não renuncio a mim mesmo, se eu não tomo a cruz de cada dia, seguir configura uma imitação total, imitar a sua obediência ao Pai, de ir até as últimas consequências, participar da sua paixão, ter os mesmos sentimentos de Cristo. Deu para entender isso? Porque beleza, renunciei à própria vida. Tomei a cruz de cada dia, estou seguindo. Aqui está o mistério. Porque quem quiser salvar a sua própria vida, a perderá. Jesus apresenta esse paradoxo que desafia a sabedoria mundana. O perder para ganhar. Para encontrar verdadeiramente a vida, é preciso estar disposto a perdê-la. E perder a vida aqui por amor a Cristo. Aqui está a motivação de quem perde, ganha. É amar a Cristo. Quem perde a sua vida por causa de mim, a encontrará de Jesus. E esta entrega está alicerçada na promessa de que quem perde a sua vida por causa de Cristo, a encontrará. Vida, cruz, vida, morte. E na igreja primitiva, muitos irmãos, como nós sabemos, enfrentaram o martírio. E tem alguns escritores, historiadores, diziam que o ensinamento que Cristo deixou, que mais inflamava o coração dos mártires, era isso. Quem perder a vida por causa de mim, a encontrará. O perder para ganhar. Então nós precisamos começar a adotar hoje e considerar essa perspectiva de vida eterna. O hoje está aí, aberto de Deus, mas a vida eterna também. Se nós morrermos hoje, morte eterna ou vida eterna? Está aí, né? Então, como eu disse para vocês, acredito que nós esteja aqui falando para pessoas, que estejam de fato buscando um crescimento espiritual e pessoal. E a cruz é esse instrumento de perder para ganhar, para que possamos amadurecer. Portanto, aproveitemos a cruz que se apresenta cada dia. E qual é a atitude diante da cruz que se apresenta a cada dia? Buscar uma vida interior. Interioridade. Diante da cruz, o que se faz diante da cruz? Se rebela como uma criança birrenta? Não vai adiantar. Ou você abraça e busca fruto nisso, ou você vai passar a vida sofrendo e vai se amargurar e ainda de lambuja vai para o inferno. Somente a vida interior profunda vai fazer com que nós possamos compreender que diante da cruz eu preciso de silêncio, refúgio, meditação e contemplação. Silêncio, refúgio, meditação e contemplação é igual a profundidade. Você conhece alguém profundo? Você conhece alguém que tem a vida espiritual profunda? Você conhece alguém que tem traços de santidade? Que você consegue perceber virtudes de santidade neles? Você conhece alguém assim? Sim ou não? Vai ver a cruz dele. É alguém que soube assumir a cruz de cada dia e dela entrou no silêncio, como um refúgio, meditou, contemplou profundidade. Portanto, essa profundidade é o que nós precisamos buscar diante da cruz, diante de perder a vida. Abraçar a cruz desse modo gera vida em nós. Gera vida em nós. E aí na doutrina espiritual de Santa Teresa, de Jesus, todos nós sabemos, do castelo interior, existe uma realidade importante que é o despertamento das potências da alma, que acontece somente na cruz. Se você estiver na cruz e silenciar, se refugiar, meditar e contemplar, muito provavelmente você está aqui entrando na segunda morada, Porque se na primeira morada as potências estão
adormecidas, como surdas e mudas, na segunda morada, porque se você entra nisso, porque para entrar no silêncio, no refúgio, na meditação e na contemplação diante da cruz, primeiro, você tem que rezar. Nessa de rezar, você já está no castelo, não é? Segundo, se você conhece a si mesmo e não comete mais pecado mortal, beleza. Primeira morada, checklist, né? E aí se sobe para a segunda. Aí vem as potências, né? Elas despertam. E isso é importante a gente ter claro. Não de forma plena, mas a inteligência e a memória e a vontade, elas começam a despertar em nós, de modo que nós possamos não mais reclamar da cruz, mas aí começar a abraçar a ela. A nossa inteligência começa a compreender as verdades que Deus vai revelando nessa situação. Percebe o valor espiritual de abraçar a cruz. Percebe o valor, mesmo com o discernimento ainda frágil, mas um discernimento real. A nossa memória diante da cruz ainda é muito dispersa, mas de forma muito sutil vai nos fazendo lembrar daquilo que Deus nos disse. Diante da cruz é preciso lembrar o que Deus nos disse. Por isso que depois que Jesus faz o primeiro anúncio da paixão, ele revela o que vai acontecer com ele, logo em seguida tem a transfiguração. Porque os homens, se nós não tivermos a experiência do Cristo glorificado, jamais que a gente aguentará a luta de viver com Cristo desfigurado. Então a memória é importante, ou seja, nós começamos a recordar de Deus no nosso dia a dia, e recordar com lembrança, com uma frequência. E aí a nossa vontade já modifica também, já desperta. Então a nossa vontade agora deseja Deus. Ela ainda está dividida, né? Mas quer Deus. Oscila ainda entre Deus e as realidades mundanas, mas nós ainda já queremos Deus mais do que antigamente. Então quem abraça a cruz ganha vida nesse sentido. Por isso é um processo que nós devemos pedir a Deus, descermos com Ele, para sermos despertados diante da vida real. A vida, o seguimento a Cristo, ele é real, não é filme, é real. Por vezes o fruto que podemos colher ao abraçar a cruz é o despertamento pleno das nossas potências para a vida que está escondida na cruz de Cristo. Você sabia disso? A nossa vida está escondida na cruz de Cristo. Deu para entender? Deu? Então vamos rezar mais um pouco, né? Então vamos pedir a graça do Espírito. Vai ter adoração? Vai, né? Então vamos, melhor ainda, né? Diante daquele que tudo pode resolver, tudo pode fazer, vamos cantar, rezar, nos abandonar mesmo diante da presença do Santíssimo Sacramento. Nos prepararmos já para uma bênção. Se você vai cantar, canta com a gente. Se não, só mergulha nesse mistério.
oramos. Aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não buscam. O nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Deus. A presença mais sublime da face da terra. Deus escondido no véu do céu. Por isso, Jesus, tu és a alegria do nosso coração. Tu és, Senhor, a verdade encarnada. Tu és o verbo vindo. Nós queremos juntos te adorar. Nós queremos juntos, Senhor, render a Ti a adoração que vem das profundezas da nossa alma. Livres, profundamente livres na Tua presença. Porque esse é o mistério que o Senhor revela somente aos seus amigos. Nós não queremos mais ter a multidão. Porque com a multidão, Jesus não fala em parábolas. Realmente a inteligência, a vontade, a memória, aqueles que estão na multidão está adormecida, porque mesmo que o Senhor fale, ninguém entende. Mas nós que estamos aqui, porque tu chamaste, explica para nós qual é Deus. Só tu é capaz de ir na profundidade da nossa alma. Só tu é capaz, Senhor, de fortalecer-nos